Alô, você que nos acompanha aqui no Saída de Bola, nós estamos começando um vídeo muito especial, um vídeo planejado, um vídeo que vai esquentar o Campeonato Brasileiro para vocês que nos acompanham. A gente fez um guia do Campeonato Brasileiro durante toda essa semana, falando de time a time em relação aos 20 participantes da Série A do Campeonato Brasileiro, e eu estou aqui com o Paulo e com outros convidados que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, para a gente fazer um power ranking do Campeonato Brasileiro. A gente vai medir a força dos 20 clubes, dando notas, e para ter uma média no final, né, na nota de vários dos convidados que a gente vai ter ao longo desse programa, para a gente chegar ali numa média de força de cada equipe. Primeiro eu quero dar as boas-vindas para o Paulo, que é o meu parceiro de projeto. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Quero agradecer você mais uma vez pelo convite, né? Não tanto, porque eu também sou um dos criadores desse canal, e dar um abraço forte em todos os convidados que ainda não foram apresentados. Agradecer demais a presença deles. Bom, para fazer esse power ranking com a gente vai convidar, a gente convidou alguns dos grandes apostadores do futebol brasileiro, né? As referências do cenário das apostas esportivas, nomes muito conhecidos por vocês que estão nos acompanhando. Nosso público é formado majoritariamente por apostadores. Então a gente vai conversando um a um aqui na minha ordem de visor. Eu vou conversar com o Paulo Augusto, né? Paulo Augusto, tudo bem, cara? Bem-vindo ao Saída de Bola. Quero que você dê suas boas-vindas aí, suas saudações iniciais. Fala, Sérgio, Paulo, demais colegas que estão participando e que vão ser apresentados. Bom, para mim é um prazer, uma honra estar participando do programa com tanta fera. E vamos aí montar esse Power Ranking que vai ajudar não só quem está assistindo a gente, mas a gente também. Nós que agradecemos sua participação e eu vou tirar você da tela aqui um segundo para apresentar ele que já esteve com a gente em uma outra live, né? O Desconze. Tudo bem, Desconze? Um prazer tê-lo aqui de novo no nosso canal do Saída de Bola. Daí, galera, beleza? É um prazer poder discutir o futebol brasileiro, né? Eu acompanho desde os anos 70, lá, quando o meu time de nascença, o Inter, dominava. Quando me mudei para Curitiba, troquei de time. Comecei a torcer para o Atlético Paranaense e desde 2008, 2009, acompanho o Brasileirão dentro do estádio. Trabalhei muitos anos como scout, aquele cara que fica no campo lá com o celular, o PDA, passando as informações ao vivo. E de 2014 para cá, aí como apostador mesmo, acompanhando dentro do possível toda a rodada do Brasileiro, ela tá ligada. Posso estar em casa, se eu tiver algum compromisso, tá no celular, estamos vendo as notícias. Então, para mim, é uma diversão, além do trabalho, acompanhar o Campeonato Brasileiro. É uma paixão e estamos aqui para tentar somar. Bom, obrigado pela participação. Daqui a pouco você volta. Eu vou apresentar aqui mais um convidado que já esteve conosco aqui no canal do Saída de Bola, Marcos Vinícius. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, tudo em paz. Aí a expectativa que venha o Campeonato Brasileiro, que seja de acordo com o que a gente imagina e que a gente consiga lucratividade. Essa é a ideia aí. Tamo junto. Aproveitamos para agradecer mais uma vez sua participação, sempre muito especial. Vou tirar você aqui um minuto para apresentar um novo participante, assim como o Paulo Augusto, que foi o primeiro apresentado, Tadioto. Tadioto é a primeira vez que está aqui com a gente no Saída de Bola. Tudo bem, Tadioto? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, cara. É sempre uma honra, um prazer estar participando desse tipo de iniciativa aqui, que eu acho que agrega muito no universo das apostas, principalmente quando a gente elucida aí algumas coisas sobre equipes que a gente está acostumado a ver e muitas vezes a gente acha que conhece, mas quando tem contato com um ponto de vista diferente, a gente percebe fatores que a gente não levava em conta muitas vezes e que alguém que conhece mais o time traz para a gente. Para mim é uma novidade, eu nunca fiz power ranking de campeonato nenhum. Essa é a primeira vez que eu estou trabalhando nesse modelo aqui e espero que ajude bastante, porque o Brasileirão é um campeonato que sempre foi lucrativo para mim, acho que para a maioria das pessoas que trabalham com apostas esportivas no Brasil, tem no Brasileirão assim, um carro-chefe para poder trabalhar. Espero que esse conteúdo aqui ajude muita gente e nos faça crescer também aí como apostadores nesse desafio que vai ser o Brasileirão desse ano. Bom, vamos viver essa experiência juntos pela primeira vez também, porque eu nunca fiz Power Ranking na minha vida e eu vou fazer com o primeiro aqui junto com todos vocês. Obrigado, Tadioto. Eu vou chamar nosso último convidado, que também é uma figurinha carimbada aqui no Série de Bola, nosso amigo Eric Feitosa, que já esteve conosco. Tudo bem, Eric? Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma honra participar do Série de Bola. Vamos que vamos, fazer Power Ranking. Vamos embora. 7 apostadores aqui, contando comigo e com o Paulo, né? Então a gente vai fazer
um Power Ranking. Eu vou pedir para o Paulo explicar aí como é que vai ser a dinâmica do Power Ranking, já que ele está com as informações na ponta da língua. Fala, Paulo. Bom, pessoal, então vai funcionar de uma maneira bem simples, né? Bem didática também para vocês. Cada um dos apostadores vai falar um pouquinho ali de um desses times, todo o conhecimento que eles têm sobre os clubes, e vamos fazer um ranqueamento, né? O Power Ranking já está dizendo, vai fazer um ranqueamento. Esse ranqueamento, no nosso Power Ranking, vai variar de 1 até 5, ou seja, aquela equipe que recebe a nota 1 seria a pior equipe da competição, pelo menos nas projeções que a gente faz. Obviamente, isso nem sempre acontece na realidade do campo, né? E a equipe que recebe a nota 5 é aquela equipe que a gente tem mais perspectiva, né? Que seja o melhor time, né? Pelo menos a gente aponta para um futuro promissor para esses times, né? Os demais times vão sendo colocados ali com essas notas que vão variar de 1 a 5 durante, né, a gravação aqui do programa, né? Vocês vão ver como é que funciona. Ter esse Power Ranking feito a muitas mãos foi uma ideia que eu tive lá atrás, eu já tinha pensado muito sobre isso, né? Muito baseado ali no conceito da sabedoria das multidões e tudo mais, onde quanto mais pessoas falar sobre isso, menos a gente tem distorção, menos a gente sai da média, mais ele fica condizente com a realidade. Então, espero que isso ajude vocês, né? É um conteúdo muito legal, alguns aqui vão fazer pela primeira vez, outros estão acostumados a fazer sempre, mas eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa para todos nós. No final das contas, é muito pouco provável que a gente tenha uma distorção muito grande no final, né? A gente vai ter uma média final de todos os clubes para chegar numa nota e, de fato, estabelecer o nosso Power Ranking. Como o Paulo falou, feito a muitas mãos, a gente diminui ali o gap de diferença de um time para o outro, assim, a gente fica muito próximo, acredito eu, da realidade. E vou colocar na tela aqui o nosso Power Ranking, que vai ser comandado aí pelo Paulo no seu computador. E a gente vai trazendo aqui, pouco a pouco, os convidados para falando de cada equipe e dando a sua nota. Para começar, eu vou chamar aqui para falar do América Mineiro o nosso amigo Eric Feitosa, que vai falar um pouco aí do que ele espera do América Mineiro para o campeonato. O América Mineiro que chegou na final do Campeonato Mineiro junto com o Atlético. Eric, quais são as suas perspectivas do América Mineiro para o Brasileirão e qual a sua nota de 1 a 5 aí para a gente colocar na planilha em relação ao América Mineiro? Bom, o América vai ser aquele time chato, né? Aquele time chato, porque é bem treinado. Lisca ficou, né, no cargo desde o ano passado e conseguiu manter alguns jogadores, o que não necessariamente é um ponto muito positivo, porque eu vejo o elenco do América um pouco fragilizado para enfrentar o nível da Série A. Tá? Então eu vejo um elenco um pouco mais fraco e um time bem treinado. Então, mesmo assim, ainda vejo o América à frente de vários outros times, porém, na parte de baixo da tabela, né, do meio para baixo da tabela. Então minha nota aí é 2,5 pro América, tá? E aí teria dia 15, Boa. Nota do Eric dada, 2,5 para ele no América. Agora a gente vai chamando um a um dos nossos outros convidados, somente para dar a nota mesmo. Cada um vai ter a oportunidade de falar um pouco de outros times. Tá, então, errei aqui, é o Desconze. Desconze, tudo bem, Desconze? Qual a sua nota para o América Mineiro, Desconze? 2,7. 2,7 para o Desconze. Paulo Augusto, sua nota para o América Mineiro, Paulo? Os meus quebrados vai ser 0,5 e 0. Então, para o América, 3. 3, a nota do Paulo Augusto para o América. Agora a gente vai chamar, agora sim, o Tadioto para dar sua nota para o América Mineiro. Tadioto, qual é a nota do América? Para mim é nota 3 também. Nota 3 para o Tadioto. Marcos Vinícius, sua nota para o América? 2,5, brigando para rebaixamento. A menor nota minha que eu vou trabalhar vai ser 2,5 para cima, então 2,5 é a nota do América. 2,5 a nota do MV. A nota do Paulo, qual é, Paulo? 2. Certo, a nota do Paulo é 2, a minha é 2,5. Pronto, dando sequência agora no nosso Power Ranking, né? A gente vai falar de outra equipe e eu vou chamar aqui para falar do Atlético Paranaense, o Desconze,
O Desconze que conhece bastante do Atlético Paranaense, né, Desconze? Quais são as suas perspectivas para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro? O Atlético teve algumas dificuldades no Paranaense, né? Foi um time que, pela primeira vez em muitos anos, acho que sentiu um pouco de dificuldade de jogar com a equipe sub-23 no Paranaense e tá jogando aí também a Copa Sul-Americana paralelamente. Como é que você vê o Atlético pro campeonato e a sua nota para o Atlético? Então, a ideia de usar o estadual com o sub-23 ou reservas, enfim, para rodar o elenco, foi um dos primeiros times a fazer isso, foi boa ideia, porque preserva um pouco do elenco, tinha uma intertemporada muito curta, né, o elenco principal, então foi bom, foi interessante. Esse ano foi bem esquisito devido ao brasileiro ser esticado pela pandemia, enfim, foi interrompido o estadual também por problemas de saúde da pandemia, então mesmo o time B não conseguiu, sabe, desempenhar ou ter sequência. Geralmente o pessoal muito jovem. Eu não uso para quase nada, tá? O estadual, para mim, não serve para julgar o Atlético. O Atlético, mais do que nomes em si, ele é uma ideia de futebol e principalmente de gerenciar o futebol. Porque eu considero que no futebol brasileiro, principalmente sul-americano, dinheiro manda mais do que, às vezes, só a qualidade do elenco em termos de nomes individuais. Porque aqui no Brasil a gente sabe, né? Quando chega um jogador novo num clube, o que você quer, jogador? Eu quero me dar bem e ser vendido para um clube melhor, mais rápido. Os caras falam isso de vez em quando como gafe, né? Na mancada. Eu quero ir para um time grande. Bom, então o Atlético não tem tanto disso. Ele o mesmo jeitão de jogar faz muito tempo e é conhecido por jogar bem em casa pelo seu gramado sintético e às vezes vai muito mal fora, mas é muito constante. Ele está desde 2013 direto na Série A sem cair e ficou entre os 10 em todas as vezes, ficou uma vez em 11º. Oficialmente o técnico é o Antônio Oliveira, que eu conheci ele como ele era auxiliar do Gesualdo no Santos. O Gesualdo saiu, mandaram embora e queriam que ele ficasse, o Antônio Oliveira, mas ele não, o cara saiu atrás. Então o Atlético também é meio um time inovador em inventar treinadores e criar. O Thiago Nunes foi um dos casos. Enfim, esse é uma experiência interessante. O time tem coragem de fazer isso graças ao seu gerente, aí, o presidente, o Mário Petralha. O time, ano passado, eu previ já que ia cair um pouco, não seria competitivo, porque ficou a mesma coisa do que os outros anos. Para esse ano, de novo, o time não melhorou em nada, perdeu um outro do elenco. Dá para contar os mesmos jogadores de sempre, que o time depende muito do goleiro Santos e do Nicão. Está fazendo uma campanha razoável na Sul-Americana, e para o brasileiro, cara, contratou o Matheus Babi e o lateral Marcinho, acho que os dois vieram do Rio, né? Enfim, eu não vejo o Atlético brigando muito por algo além de uma vaga da Libertadores. Só não é pior porque a competição dos outros times, comparando, não é grande coisa. Vai disputar com Corinthians, com Red Bull, com Santos e Fluminense, ou seja, tem chance de beliscar uma vaguinha para Libertadores se forem 8, 9 vagas. Senão é só Sul-Americana, e se não se cuidar, tem que lutar para não cair. Mas eu dou nota exata, deixa eu ver aqui que eu fiz uma graduação para o Atlético, nota 3 para o Atlético Paranaense. Nota 3 do Desconze, que falou muito bem do Atlético Paranaense. O Atlético é um dos times que a gente tem um pouco mais de dificuldade em relação a analisar para o Campeonato Brasileiro, justamente porque é um time que não joga com os titulares no estadual. Então a nota 3 do nosso querido Desconze aí para o Atlético Paranaense. E eu vou chamando agora o Paulo Augusto. Paulo Augusto, sua nota para o Atlético Paranaense? Nota 3. Nota 3 do Paulo Augusto para o Atlético Paranaense. Meu querido Tadioto, sua nota para o Atlético Paranaense no nosso Power Rank. Vou ter que acompanhar o Paulo Augusto de novo, nota 3 para mim, e tá mais ou menos no mesmo nível do América Mineiro. Nota 3 do Tadioto. Marcos Vinícius, sua nota do CAP. 4. 4 para o CAP na avaliação do Marcos Vinícius. Érico Feitosa, sua nota do CAP. Eu precisei da ajuda do Érico para identificar. Érico Feitosa deu nota 3 para o Atlético. Paulo Barreto, sua nota? 3 também. A minha é 2,5. Mesma nota do América Mineiro. Me confirma a do Desconze que... A do Desconze foi 3. Ok. Pronto, para passar para o próximo time, eu vou chamar aqui para falar um pouco mais do Atlético Goianiense o nosso querido amigo Paulo Augusto. Paulo Augusto, como é que você enxerga o Atlético Goianiense? O Atlético Goianiense que fez uma campanha
interessante até no Goiano, né? Era o melhor time disparado do campeonato, acredito que em uma comparação com o Goiás, mas teve uma dificuldade ali na gestão de grupo, né? Teve que poupar em determinado momento no estadual por causa da Sul-Americana, acabou ficando pelo caminho. Teve o técnico Jorginho sendo mandado embora também. Sendo mandado embora, não, pedindo demissão, na verdade. Como é que você enxerga o Atlético Goianiense para o Campeonato Brasileiro e a sua nota para o time goiano? Olha só, no campeonato do ano passado, na temporada passada, eu enxergava o Atlético como um dos 4 fortes candidatos ao rebaixamento. Ele acabou surpreendendo, o Mancini fez um trabalho muito bom, o time acabou terminando acho que em 13º, 12º, acho que foi 13º colocado na temporada passada, só que sem sofrer, né? Foi aquele 13º que não correu risco de rebaixamento, chegou a ficar lá em cima e tal. Para essa temporada, eu acho que o Atlético fez algumas contratações boas, assim, eu gosto muito do Fernando Miguel no gol, enfim, eu acho que o Jorginho, que é um técnico que eu não simpatizo, estava fazendo um trabalho muito bom no Atlético. Como você falou, a temporada inteira o Atlético perdeu um jogo apenas, que foi para o Anápolis, né, que acabou sagrando campeão goiano, mas eu vejo o time bem organizado. Porém, a gente tem que ver como é que vai ser esse novo trabalho que vai começar. É um time que vai ficar muito à mercê. Eu não sei se como é que tá, se o Mancini vai voltar, como é que tá o andamento dessa negociação, mas assim, a depender de como vem o comando técnico do time, eu acredito no Atlético conseguindo fazer uma campanha semelhante à do ano passado. Tem que resolver um pouco agora, a gente está vendo que tem uma deficiência de ataque, o time está sofrendo um pouco para marcar gols, mas é um time que eu acho que vai ser muito difícil de ser derrotado, caso consiga manter o encaixe que vem desde a temporada passada. Então, obviamente, no campeonato difícil como é o brasileiro, a gente vê o Atlético Goianiense, imediatamente a gente imagina que é um favorito potencial ao rebaixamento. Porém, a gente tem alguns times em situação pior do que o Goianiense. Então, eu acredito que ele tem condições de se manter ali também no início da segunda página da tabela, 12º, 13º, correr desse rebaixamento e talvez até beliscar de novo outra Sul-Americana. Então, minha nota para o Atlético Goianiense, eu repito a nota 3 que eu dei para os outros 2 times. Boa, nota do Paulo, 3 para o Atlético Goianiense, e vamos dar sequência aqui nas notas. Tadioto, sua nota para o Atlético Goianiense. Nota 2, para mim, candidato a cair esse ano não escapa. Nota 2 do Tadioto para o Atlético Goianiense. Vamos na sequência aqui. Marcos Vinícius, sua avaliação do Atlético Goianiense. 2,5, a mesma coisa do América Mineiro, vamos brigar para cair. 2,5 para o Marcos Vinícius ao Atlético Goianiense. Paulo Barreto, já vou pedir para você colocar sua nota aí. A minha é 2,5 para o Atlético Goianiense, na mesma pegada dos outros times. Vamos lá, falta ainda. O Eric contribui para sua nota. Eric, sua nota para o Atlético Goianiense é 2. 2. Tá no meu Z4. 2. Tá no Z4 do Eric aí. Desconze para fechar com você, sua nota para o Atlético Goianiense. 2,25 pela campanha passada. Por essa, não sei. Certo, 2,25 para o Desconze. E eu vou chamar aqui para falar do Atlético Mineiro, que é o nosso próximo time, o Tadioto. Tadioto, como é que você enxerga o Atlético Mineiro chegando no Campeonato Brasileiro? O time se reforçou muito, trouxe fez uma contratação milionária no meio de campo, que é o Nath Fernandes, trouxe o Hulk, o Cuca tem uma relação complicada com a torcida do Atlético, mas acabou de ser campeão mineiro. Como é que você enxerga o Atlético Mineiro nesse Campeonato Brasileiro e a sua nota para o Galo? Olha, antes de começar a falar do Atlético Mineiro, eu preciso fazer um disclaimer aqui, porque eu acredito que o Power Ranking, ele não tem uma duração muito longa, embora a gente fale aqui da perspectiva da equipe para o campeonato todo. Algumas coisas importantes, elas podem se alterar logo ali no início do campeonato, e a gente tem que rever essas informações aqui. E eu acho que quando a gente tem equipes, como é o caso do Atlético Mineiro, que tem um plantel muito vasto e muito qualificado, e tem a possibilidade
de fazer diversas variações na sua forma de jogo, a gente pode muito rapidamente ter um time que está desentrosado, que está daqui a pouco sem uma ideia de futebol estabelecida, muito rapidamente pegando o corpo e conseguindo engrenar no campeonato. Eu acho que o Atlético Mineiro é um caso que a gente precisa fazer essa consideração para poder analisar, porque de fato é uma equipe que tem muitos bons nomes, né? Mas que o trabalho do Cuca em si vem tendo muitas lacunas aí que ele vai precisar resolver ao longo do campeonato, né? Existem problemas de ordem defensiva na equipe do Atlético Mineiro que são visíveis. O time, quando está sem a bola, tem problema de posicionamento, tem problema de recomposição. Isso é nítido quando a gente acompanha jogos do Atlético Mineiro. E do ponto de vista de shape, assim, a forma como o time se comporta dentro das partidas, enfrentando adversários mais fortes do que enfrentou no Campeonato Mineiro, tende a ter dificuldades. Então, eu acho que é uma equipe que vai ser muito boa para a gente trabalhar ao longo do campeonato, mas acredito que temos que qualificar o Atlético Mineiro num topo de power ranking justamente pela qualidade técnica que os jogadores ali têm e não pela questão coletiva que hoje ainda é um pouco deficitária, tá? Eu coloco aí uma nota 4,5 no Atlético Mineiro, porque eu acho que ao longo do campeonato vai ser uma equipe que vai estar brigando na ponta de cima da tabela, de G4 para título, mas precisa melhorar bastante, né? Então é algo para a gente rever aí ao longo das primeiras 5, 6 rodadas, ver como que o Atlético Mineiro começa o campeonato, mas nota 4,5 para eles. 4,5 a nota do Tadioto para o Atlético Mineiro. Vamos dar sequência aqui com 4,5, Paulo, anota aí, pra gente não perder. Eu perdi do Tadioto a do Atlético Goianiense. Pode confirmar, Tadioto? Foi 3, né? Isso. Na verdade foi 2. A do Atlético Goianiense foi 2. Para mim, o Atlético Goianiense vai rebaixar. Beleza, eu vou chamar aqui para complementar a nota do Galo, o Desconze. 4.2. 4.2. Isso. Boa. 4.2 para o Desconze. Agora eu vou seguir a ordem ali da tela. Marcos Vinícius, sua nota para o Galão. 5, candidato ao título. Mão fechada aí do Marcos. 5. A nota máxima do nosso Power Ranking para o Galo. Vou pedir para o Paulo colocar a nota dele aí. A minha nota é 4,5, Paulo. Eric Feitosa, sua nota para o Galo. Então, minha mãe treinou. 4 é a nota do Eric para o Galo. A nota do nosso querido Paulo Augusto para fechar o Atlético. Que nota, Paulo? 4,5. Briga pelo título. 4,5 a nota do Paulo Augusto. Agora a gente vai falar do Bahia. E quem é que vai falar do Bahia? Ele, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, como é que você enxerga o Bahia no Campeonato Brasileiro? O time que foi campeão da Copa do Nordeste, né? Numa reviravolta ali na final com o Ceará, perdeu o primeiro jogo, voltou. Como é que você enxerga o Bahia chegando aí no Campeonato Brasileiro? Um time que brigou e quase caiu ano passado. Acho que assim, eu acho que o Bahia, o que pesa muito é a questão da torcida. Geralmente, quando joga na Fonte Nova, já assisti vários jogos do Bahia, a torcida realmente faz com que o time jogue melhor. Gosto do Bahia, tô acompanhando, tá com a média essa temporada de mais do que 1,5. Eu gosto de pegar equipes assim que tem uma média de gols mais do que 1,5 para poder tentar trabalhar, ambas marcam e tentar trabalhar em gols, over 1,5, por exemplo, é a forma que eu trabalho. Então o Bahia tá se encaixando, tá chegando para que eu comece o trabalho nela em gols, porque tem ali o Gilberto, o Rodriguinho e o Rossi, a parte do ataque tá bem legal. Tem uns problemas defensivos, né, que aí não tem jeito, troca muito de atleta, isso faz com que a equipe não ganhe um certo padrão, mas acredito que assim, o Bahia deve crescer na competição, daí até o final. Espero que, digamos que daqui a, 5, 6 meses, voltando a torcida, que é a minha projeção, aí eu acredito que o Bahia pode não ficar como foi ano passado, né, brigando para não cair, que eu acho que não é isso que o torcedor do Bahia quer, com certeza. Eu gosto do Bahia muito, e a minha nota para o Bahia é 3,5, acredito que vai brigar por uma Sul-Americana e não vai ficar lá embaixo como ficou na temporada passada. Boa, nota do MV, 3,5 para o Bahia. Cadê o nosso amigo da planilha aí?
Nosso amigo da planilha, grande Paulo. 3,5. Na sequência, eu pedi para o Paulo mesmo colocar a sua própria nota. A minha nota para o Bahia é 2,5, Paulo. Érico Feitosa, sua nota para o Bahia? 2,5. 2,5. Tá, eu achei que era um 7 pro Bahia. Eu ia falar, bom, vai ganhar. Título campeão. 2,5 pro Eric. Desconze sua nota pro Bahia, por favor. 2,5. 2,5 a nota do Desconze. Paulo Augusto, sua nota pro Bahia. 3. 3 é a nota do Paulo Augusto. Tá de outro para fechar o Bahia, sua nota. Cara, eu vou colocar 2,5 também, porque eu acho que o Bahia fica ali entre brigar para não cair e brigar para uma Sul-Americana, naquele limbo ali. Show de bola. Fechado, então, a média do Bahia. A gente vai falar do Bragantino. E para falar do Bragantino, eu vou chamar ele de novo. Érico Feitosa. Érico, como é que você enxerga o Bragantino no Campeonato Brasileiro? Um time que tem um projeto ambicioso e que teve uma temporada irregular no ano passado, né? Um primeiro turno ruim, um segundo turno muito bom. Esse ano, no Paulista, também teve dificuldades, principalmente nos confrontos diretos. Como é que você enxerga o Braga para esse ano, na temporada aí 2021 do Brasileirão? Bom, eu enxergo um time em franca evolução, né? Porque era nitidamente um elenco muito jovem para o tipo de competição que é a Série A e continua investindo em muitos jovens. Porém, quando chegaram alguns jogadores um pouquinho mais experientes ano passado, o time já subiu de um nível que, como é tudo muito equilibrado, se você sobe um pouco de nível, você passa um bocado de gente. A gente vai ver aqui no Power Rank, se um time melhora um pouco, ele passa um bocado de gente. Então, como o Tadeuto nos alertou, é um Power Rank inicial que vai modificar muito, e eu acho que o Braga já entra muito melhor do que entrou no ano passado. Entra mais maduro, entra com bons reforços, entra com um trabalho mais consolidado do Barbieri, com a ideia de jogo mais clara, e se incomodou muito no segundo turno do ano passado, eu acho que vai continuar incomodando. A irregularidade no Paulista, principalmente nos jogos maiores, né? Eu atribuo ao calendário maluco. Ficou insustentável jogar futebol de uma forma regular recentemente, principalmente os times paulistas ali que estavam em competições sul-americanas. Insustentável, não dá para jogar futebol daquele jeito. Então, eu coloco o Bragantino aí, mais uma vez, disputando lá em cima e mais maduro para beliscar a vaga na Libertadores, porém vai ter que lutar muito. Vai ter que lutar muito, vai ter que, como o Sérgio nos alertou, vai ter que fazer um primeiro turno mais estável do que foi o ano passado. Eu acredito que sejam capazes. Minha nota é 3. 3 é a nota do Eric aí pro Bragantino. Desconze, sua nota pro Red Bull Bragantino. 3 também. 3 é a nota do Desconze. Paulo Augusto, sua avaliação do Red Bull Bragantino. 3,5. 3,5 é a nota do Paulo Augusto. Deixa eu ver, chama aqui. Tá de outro, sua nota do Bragantino. Eu vou colocar 3,5 também. Acho que essa manutenção do estilo de jogo faz bastante diferença para o Bragantino ser esse ano melhor que foi ano passado. Show. 3,5 para o Tadioto. Marcos Vinícius, sua nota para o Bragantino. A mesma do Paranaense. Considero os dois no mesmo nível, 4. 4 é a nota do Marcos Vinícius. Paulo é 3. A minha nota para o Bragantino é 3 também, Paulo. Bom, vamos continuar a nossa avaliação. A gente vai falar do Ceará e vai voltar para falar com o Desconze. Beleza. Bom, Desconze, uma coisa como é que você avalia o Ceará aí? A gente não tem como fugir de uma coisa aqui, né? Quem está aqui no sul, no caso do Paraná, a gente está focado mais nos estados vizinhos, né? No meu caso, eu assino a 0 Hora digital, eu leio os Rio Grande do Sul até a segunda divisão, eu leio Catarinense, primeira e segunda divisão, o Paranaense, primeira e segunda divisão, o de São Paulo até a quarta divisão te acompanha, o Carioca até a segunda divisão também, e aí vai diminuindo conforme a distância mesmo. Pode até parecer preconceito, e isso rola muito em termos de sul para sudeste principalmente, mas é porque a gente não tem com quem conversar tanto sobre os times daí. Para mim sempre foi uma dificuldade traçar um power ranking certinho dos times do Nordeste.
É claro que tem ano que a gente vê que o Vitória tá realmente mal das pernas, ou é muito over, ou não tem defesa boa, enfim. O Ceará, ano passado, me deixou uma impressão boa no sentido de um time bastante brigador. Gostava muito de ficar de olho nos placares, apostas para ambas marcam. Eu achava que tinha um time que estava sempre lutando, sabe? Eu considero que continua um pouco desse jeito. Eu acho que o fato do Guto ter sido campeão da Copa do Nordeste ano passado e ter passado o Brasileirão inteiro com o time, eu acho que o fato fez uma diferença. Levou o time para a Sul-Americana também, né? Mas eu acho que o time está mais ou menos a mesma coisa. Continua com o Vina comandando o seu time, a bola, ele recebe a bola, ele passa, ele dribla, ele chuta. Um pouco de exagero. O Viseu não é aquele cara que a gente esperava quando saiu da base do Flamengo e coisa assim. E tem um cara que chegou aí, o coração valente de vocês aí, do cearenses, o Saulo Mineiro. Enfim, foi 11º ano passado, eu espero ficar por ali. E é um time que eu vou precisar me acostumar mais para vendo realmente jogar, para ter uma opinião mais formada. Mas a princípio eu vejo como um time mais reativo e muito briguento. Não sei a opinião de vocês, eu precisar escutar isso mais para frente nas nossas lives aí. Então eu dou nota para o Ceará, deixa eu ver o que está anotado aqui para eu não perder o fio da meada, 2,75. A nota dos 11, 2,75 para o Ceará. Vamos dar sequência aqui com o nosso amigo Paulo Augusto. Paulo Augusto, sua nota para o Vozão. Nota 3. Nota 3 para o Paulo, foi 2,75, tá? Paulo do Desconze. A nota do Tadioto, vamos lá, Tadioto, sua nota para o Ceará. Eu vou dar 2,5 para o Ceará, eu acho que é um time que tem um elenco muito magro, se perder 2, 3 peças aí é candidato a cair também, então 2,5 para o Ceará. 2,5 na avaliação do Tadioto. Marcos Vinícius. 3,5, a mesma do Bahia. 3,5 a mesma do Bahia. Paulo, sua nota pro Ceará é 3, a minha é 2,5. Certo. Para fechar, a gente vai trazer o Eric para dar sua nota aí do Ceará, Eric. 2,5. 2,5 na avaliação do Eric, a nota do Ceará. Para falar da Chapecoense, a gente vai voltar aqui com o nosso amigo Paulo Augusto. Paulo Augusto, a Chapecoense foi campeã da Série B ano passado, com um time muito defensivo, né? Assim, é um time que apostava muito na defesa, com o Humberto Luzer, que foi para o Sport, um candidato direto aí do Sport na Série A. Como é que você enxerga a Chape para chegar nesse Campeonato Brasileiro e a sua nota para o time catarinense? Olha, a Chape do começo da temporada 2021, ou seja, de março, do início de março, quando ainda tinha Luzer, quando começou o catarinense, eu vi um time dando sequência ao trabalho dele na Série B, com um desempenho bom no Campeonato Catarinense, sobrava, era disparado o melhor time da competição, e assim, parecia que a disputa era para quem seria o vice-campeão, porque o campeão seria a Chape. Daí o que acontece? A Chape perde o Humberto Luzer, vai para o Sport. Alguns jogadores alguns jogadores saem, teve muito jogador com problema de lesão. Perdeu agora o Paulinho Mocelin para o Sport, né? O Anselmo Ramon está para sair. Em compensação, ganhou o Perotti, que tem se mostrado uma grande revelação dessa temporada. Porém, na temporada passada, como você falou, a gente tinha uma Chape que tinha um sistema defensivo muito sólido. E essa solidez fez com que a Chape, num campeonato tão irregular quanto a Série B, mantivesse uma posição na tabela confortável durante boa parte do campeonato, porque praticamente não levava gol, fazia 1 gol, 2 e vencia seus jogos. O Mozart, ele durante a temporada passada com o CSA, o que é que ele mostrou? Ele mostrou um time completamente inverso, contrário da Chape. Era um time ofensivo, era um time que buscava muitos gols. Teve um determinado período do campeonato que o CSA fez 3 ou mais gols em 4, 5 jogos seguidos. Eram partidas de muitos gols. Então, eu não sei como vai se dar esse encaixe de perdas de peças que a Chapecoense teve
com a mudança de modelo de jogo que provavelmente vai ser implantado no campeonato com o Mozart. Eu não sei como é o Mozart jogando num sistema defensivo, porque a Chape não tem no papel elenco para brigar de frente contra os principais times. Então, em tese, vai ter que jogar defensivamente. Eu acho que nessa soma, nesses entre ganhos e perdas, entradas e saídas, a Chapecoense piorou. Piorou, inclusive, no próprio Catarinense. A gente está vendo nessa reta final ele com mais dificuldades. Sendo assim, a minha nota para a Chape é uma nota de 2, onde ela vai brigar para não cair. Boa, essa foi a avaliação do Paulo Augusto, a nota dele aí, Paulo deve ter anotado. Para continuar, então, a gente vai acelerar o processo, né? A gente vai pegar aqui as notas via chat, vou te pedir até para os nossos convidados colocarem a avaliação dele via chat interno, para a gente acelerar um pouco o vídeo, a gente já está um pouco longo, então a gente vai tentar economizar tempo e já vai passar para a próxima equipe, que a próxima equipe avaliada vai ser o Corinthians. Então eu vou pedir para o nosso amigo Tadioto avaliar o Corinthians e dar a nota dele. A gente vai preenchendo a planilha, vocês vão acompanhando aí ao vivo a nota de todo mundo e no final a gente passa as médias. Tadioto, como é que você enxerga o Corinthians que vinha num trabalho com Wagner Mancini aí, que foi demitido, foi trocado às vésperas de começar o Campeonato Brasileiro, e o time anunciou ontem o Silvinho, né, um aluno do Tite, né, da escola do Tite aí de treinadores, foi auxiliar do Tite há muito tempo. Como é que você enxerga o Corinthians no Brasileirão? Enxergo muito ruim. Acho que o Corinthians vai ter bastante dificuldade esse ano no Campeonato Brasileiro. Não tem bons jogadores no elenco, tem alguns jovens aí, mas a gente sabe que jogadores jovens, eles estão no campo da promessa, então não tem como saber qual vai vingar, qual não vai. Desses jovens aí que quando jogam na base são talentosos, mas quando sobem para o profissional, muitos deles não dão tão certo como a torcida gostaria, né? O Corinthians é uma equipe que vem passando extremas dificuldades financeiras, então tem problema para conseguir contratar jogadores bons. E sempre quando um time começa o campeonato tentando implantar uma ideia de jogo, fica um pouco complicado porque não teve tempo para treinar, não teve tempo para implementar essas ideias, né? Então, eu vejo o Corinthians numa situação complicada. Acho que não vai ser tão ruim quanto poderia, devido à quantidade de equipes ruins que tem no campeonato. Então, o Corinthians não é das piores, não porque ele é bom, mas porque tem outras muito ruins também. Então, eu acho que o Corinthians fica ali eu preciso dar uma nota 3 para o Corinthians. Para mim, ele está ali no mesmo nível do Atlético Paranaense, no mesmo nível do Bahia, por exemplo, dessas equipes que vão ficar do meio para baixo na tabela aí. É difícil sonhar com uma vaga de Libertadores, a menos que sejam muitas vagas abertas e que o Corinthians melhore bastante, eu consiga dar corpo para esse time aí que hoje em dia não tem nenhuma ideia, tá caminhando no escuro, Corinthians. Nota 3 aí pro Corinthians. Boa, nossa média, a nota 3 aí do Tadioto pro Corinthians, nossa média já tá na tela. E a gente vai falar agora do Cuiabá. O Felizardo que vai falar do Cuiabá, um dos times que tem menos informações aí pros apostadores, é o Marcos Vinícius. Segundo ele já assistiu alguns jogos do Cuiabá esse ano, né, Marcos? Como é que você enxerga o Cuiabá chegando na Série A pela primeira vez? Um time novo, né, dos que estão acostumados aí normalmente a ir e vir da Série A do Campeonato Brasileiro. Sua avaliação do Cuiabá, por favor. Então, o Cuiabá é uma equipe que ela é muito forte na sua casa, né? Jogando em casa, ela é muito forte. Na temporada passada, ela foi o segundo melhor mandante na Série B. Então, isso já me credencia, né, para trazer esses números para essa temporada. Acredito que ele vai conseguir bons jogos em casa e vai fazer aquele placarzinho, tipo um Operário também, que jogando em casa é aquele placar de 1-0. Então, o Cuiabá não é uma equipe totalmente over, é uma equipe under. E aí eu não vou trabalhar com o Cuiabá praticamente nesse Campeonato Brasileiro, quando ele estiver jogando na sua casa, porque dificilmente eu vou pegar alguma coisa nele. Só se for alguma equipe muito over, que for jogar contra ele na casa dele, e aí eu posso pegar ambas marcas. Esse é o sentido que eu quero trabalhar com o Cuiabá. Mas, por ser equipe under, não está fazendo também uma competição muito boa. Os seus jogos são jogos ruins. O último jogo que eu acompanhei, acho que foi aqui, não estou lembrado agora, acho que contra o Operário aqui, enfim. Tomou o gol, jogando pra caramba no início, de repente toma um empate, ou tomou o gol no primeiro tempo, só veio conseguir fazer
o seu gol no final do segundo tempo já. Então não é uma equipe que me dá tanta confiança assim, não faz bons jogos. Então eu acredito que seja uma das equipes que vão ficar ali à beira do rebaixamento. A minha nota para ele é 3,5. 3,5 é a nota do MV para o Cuiabá. Vou pedir para o Paulo complementar aí a planilha. 3,5, Paulo. E vamos passar para o Flamengo. Quem vai falar do Flamengo, atual bicampeão brasileiro, um time muito, muito, muito forte do Rogério Ceni, que chega para brigar, né? Talvez, Eric, na sua opinião, pelo tricampeonato, é um time muito forte, acabou de ser campeão carioca, né? Sua avaliação do Flamengo, sua nota. O Flamengo é osso, né? Porque a nação fica toda vigiando. Flamengo, Corinthians, tem que ter nação vigiando o Power Ranking, não é difícil. Mas vamos lá. Adianto logo, para mim é o favorito, tá? Dentre todos os clubes, minha nota é 5. É um time que tem seus problemas, mas todos os times brasileiros têm. Não vejo nenhum time tão redondo, taticamente falando, né? Que deixa o Flamengo abaixo, por exemplo. Né? Claro que o Flamengo tem graves problemas defensivos nesse primeiro semestre, no final do ano passado também, o ano passado todo, né? E aí, o Rogério sabe disso, todo mundo sabe disso, que é o problema a ser resolvido, e devem gastar uma energia enorme para melhorar o sistema defensivo, e eu acredito que tem capacidade de fazer isso. Agora, o futebol é um cobertor curto, você vai ter que tirar um pouquinho do sistema ofensivo, né? Aqui vou deixar o meu amigo Paulo feliz. É muito difícil você jogar com tantos jogadores ofensivos no meio de campo, vai estar sempre deixando uma brecha ali, né? Então, né, se você fizer uma recomposição ali com um jogador um pouco mais de características defensivas no meio campo, eu acho que já melhora alguma coisa. E o posicionamento de bola parada, e acredito que o Rogério vai investir muito nisso. Quem lembra do Fortaleza? Né? Fortaleza tinha muito problema de bola parada, e depois conseguiu ser um dos melhores sistemas defensivos de bola parada do futebol brasileiro. Eu acredito que tem dedo forte do Rogério e de sua equipe aí. Então, minha nota é 5, elenco fantástico, tem que ver o que vai acontecer com o Gerson aí. Perder Gerson é perder uma qualidade absurda ali no meio de campo, mas o cara tira Gabigol e para Pedro. É um negócio absurdo isso daí, e para mim é favorito ao título, nota 5. Nota 5 do Eric pro Flamengo, candidato ao título aí, acho que talvez, pelo que eu tô vendo, vai ser o time com a nossa maior nota. E eu quero falar agora do Fluminense, e quem vai falar do Fluminense é o Desconze. Desconze, você tem visto o Fluminense jogar na Libertadores, o time perdeu em casa recentemente, né? Chegou na final do Carioca aí, acho que é quase uma obrigação, né? A gente tem o Vasco e o Botafogo na Série B, somente o Flamengo e o Fluminense na Série A. Como é que você avalia o Fluminense, o trabalho do Roger, as suas perspectivas aí pro Flusão no Brasileirão? Sua nota também. Então, a nota... Bom, eu vou deixar a nota no final, eu até nem lembro o que eu marquei, porque a gente segue o Power Ranking, e eu costumo fazer faz alguns anos já, porque ele serve para a gente ordenar, pelo menos, e ter algum critério em mãos, seja a administração do clube, força do elenco, a camisa, enfim, o técnico, tem que juntar pedacinhos, né? E nunca é fácil transformar isso numa nota, mas enfim. O Fluminense, todo mundo sabe que foi bem ano passado, a campanha acima da média, e mesmo saindo o Odair Hellmann no final do Brasileirão, o time foi bem e chegou na Libertadores, com um elenco que a gente tem nomes como Fred, Nenê, Ganso, Casares, que já tem uma certa idade aí, ou rodagem, né? E eu considero o Fluminense um dos times que, sem ter muito dinheiro, eu posso estar errado quanto à administração do Fluminense, mas eu acho que não tem tanto dinheiro que nem Flamengo, Atlético Mineiro, de repente o Inter e o Grêmio, enfim, o Palmeiras que podem gastar mais. Mas eu acho que times como o Fluminense, Atlético Paranaense, Santos e talvez mais alguns, conseguem se autobancar criando jogadores da sua própria base. E o Fluminense, para mim, é craque nisso. Vou citar alguns nomes aqui de jogadores que de repente não são tão conhecidos, mas que são já titulares, né? O volante Martinelli, Iago Felipe, Calegari, Kaique, Luiz Henrique e tantos outros que são distribuídos aí pelo futebol nacional, saem da base do Fluminense ou são adquiridos ainda jovens pelo Fluminense. Nesse sentido, o time achou um caminho aí de unir a experiência de alguns jogadores com a juventude. E mesmo quando o Fluminense
nos últimos 5 anos joga o estadual ou roda o elenco, o time B do Fluminense dá gosto de ver. Com a introdução do Brasileiro Sub-23, aumentou mais ainda a carga de jogos e motivação para os jogadores. Aí veio a pandemia e derrubou tudo isso. Mas, enfim, são coisas que não dá para esperar. Nesse sentido, é um time que eu vejo continuando lutando aí na faixa de tentar morder uma vaga para a Libertadores, caso ela seja mais extensa, se não Sul-Americana. E minha nota que eu dei para o Fluminense foi 3. Nota 3 do Desconze para o Fluminense. A gente vai falar agora do Fortaleza, não é isso? O Fortaleza, eu vou pedir a opinião do Fortaleza aí para o nosso amigo Paulo Augusto. Paulo Augusto, como é que você avalia o Fortaleza? O Fortaleza que acabou de ser campeão cearense, né? Tem um novo treinador, um treinador estrangeiro. Tinha um trabalho encaminhado com o Anderson Moreira, que foi interrompido. Como é que você avalia o Leão aí, o Fortaleza, para a Série A? Bom, não vou levar em conta o título cearense como fator de avaliação, não por desprezar a competição, muito pelo contrário, eu estou comemorando um título pernambucano desde ontem, né? Então não é por isso, mas assim, o fato é que o Fortaleza era um com o Rogério Ceni, passou a ser outro sem o Rogério Ceni. O que é lamentável isso, mas a verdade é que quando saiu o Ceni, entrou o Chamusca, que não deu certo, entrou o Anderson Moreira, que foi muito tempo questionado e mesmo questionado continuou, até que enfim foi demitido. Temos agora o Voivoda, não é isso? Não é assim que fala o nome dele? Que para mim foi um grande risco, foi uma grande aposta do Fortaleza, que eu tenho minhas dúvidas se isso foi um pouco para simplesmente aderir à moda de técnicos estrangeiros que existem no Brasil, ou se de fato Fortaleza identificou no Voivoda uma capacidade de realizar um trabalho similar ao que o Rogério Ceni fazia até a temporada passada, até ele sair para ir para o Flamengo. Mas o fato é que o Fortaleza eu acho que não foi bem na Copa do Nordeste, jogava mal as suas partidas, mesmo vencendo, era um time que não convencia, fez partidas bem, bem ruins, e eu vejo o time mais fraco do que o time da temporada passada também. De forma que... E vale lembrar que na temporada passada, depois que o Rogério Ceni saiu, que o time estava no meio da tabela, o time passou a correr risco de rebaixamento. O time ficou ali beirando a zona de rebaixamento até que, enfim, conseguiu escapar. Por isso... eu acho que o Voivoda é uma aposta, pode ser que dê muito certo, pode ser que o Fortaleza surpreenda, mas para mim é um time que vai brigar para não cair, e a minha nota é 2. Nota 2 do Paulo para o Fortaleza. Já vamos adiantar e passar para o próximo time, que quem vai falar é o Tadioto. Tadioto, sua avaliação do Grêmio, com um trabalho novo depois de um longo período com o Renato Gaúcho, um time que chega com o Thiago Nunes, assim como o Fortaleza acabou de ser campeão gaúcho, né? Acabou de vencer o seu estadual em cima do seu maior rival, o Inter. Como é que você avalia o Grêmio no Brasileirão? Olha, essa questão do Grêmio ter trocado o treinador fez bastante diferença do ponto de vista de ambição da equipe. A impressão que se tinha com o Renato aqui era que o time já não tinha mais, o Renato em si já não tinha mais objetivos grandes a conquistar, tinha ganho muitos títulos, enfim, Copa do Brasil e Libertadores e Recopa, enfim, mas a questão toda do Grêmio no Campeonato Brasileiro é prioridade. O Grêmio nos últimos 6 anos foi G4 do campeonato em 5 temporadas, e na que não foi G4 ficou em 6º. Então é um time que, mesmo priorizando Libertadores, Copa do Brasil, enfim, acaba sempre chegando, tem um poder de chegada muito forte, porque vem investindo em manter a mesma base também de jogadores e consequentemente, manter o mesmo estilo de jogo, a mesma proposta de jogo. Eu acho que, para mim, em campeonatos de ponto corrido, isso acaba fazendo muita diferença.
teve alguns acréscimos importantes em algumas posições onde era bem carente, no caso da chegada do Rafinha, por exemplo, na lateral direita, o Douglas Costa, que para mim, acho que junto com o Nath Fernandes e com o Hulk no Galo, tá top 3 maior contratação do futebol brasileiro hoje, e não tem a Copa Libertadores para disputar, né? Então o Grêmio não tem hoje que dividir prioridade com outra competição, a não ser eventualmente Copa do Brasil, mas aí são menos datas, então é mais tranquilo para poder conciliar. E o Grêmio hoje ele tem um reserva num bom nível técnico para cada posição do time. Então acho que isso faz uma grande diferença, poder ter elenco. Então o Thiago Nunes, que é um treinador que, embora já tenha ganho títulos aí com o Atlético Paranaense, é um treinador que ainda precisa provar num time assim de maior pressão, digamos assim, que consegue exercer um bom trabalho. Então é um time que voltou a ter ambição e tem, além de todos esses fatores que eu coloquei aí, para mim tende a ser top 3 do campeonato, junto com Palmeiras e Flamengo, talvez o Atlético Mineiro ali junto, mas por isso tudo eu dou 4,5 para o Grêmio. Bom, 4,5 é a nota do nosso amigo Tadioto para o Grêmio. Eu vou passar aqui já para o rival do Grêmio, que é o Internacional, que vai ser avaliado aí pelo Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, sua avaliação do rival do Grêmio. A gente colocou os dois rivais lado a lado. Sua avaliação e sua nota para o Internacional de Porto Alegre. O Inter, né, que quase é campeão brasileiro, né, por pouco, por conta de Cássio, né, não conseguiu ser campeão brasileiro, mas foi o segundo melhor mandante na temporada passada. Então isso conseguir trabalhar bem com o Internacional jogando em sua casa, equipe muito forte, e é o que eu pretendo fazer também, uma média de poucos gols sofridos, 17 gols sofridos em 9 jogos, e 34 marcados, então muito forte dentro da sua casa. Acredito que não seja para, junto com minha quádrupla aqui, né, de times para ser campeão, acredito que vai ficar atrás do Grêmio, mesmo com Tyson, enfim. Então, e a minha nota para o Internacional é 4,5. Vai ficar ali na quinta colocação, na minha visão. Boa, para fechar agora... Me manda Fala, Paulo. A do Grêmio, MV, por favor. Tá. Para continuar no gaúcho, né, nos times gaúchos, vamos passar aqui para avaliação do Juventude. O Juventude vai ser avaliado, se eu me engano, acho que pelo Eric, né? Isso Eric, sua mesmo. avaliação do nosso glorioso Juventude, um time que volta para a Série A depois de muito tempo, reformulou seu elenco, jogou o estadual longe do seu estádio, né? Longe do Alfredo Jaconi. O Juventude é um time muito carismático, um time muito tradicional do futebol brasileiro, mas estava muito tempo longe da Série A. Como é que você avalia o Juventude? Sua nota, por favor. Bom, eu avalio o Juventude como o time mais fraco aí dos 20 nesse momento. Não gostei muito da montagem do elenco. Acho que tem muito jogador abaixo do nível da Série A ali considerável para você fazer alguma coisa interessante. Poderia compensar ali com um time muito bem organizado, e não é o que eu vejo. Tá? Particularmente, assim, eu não gosto muito dos últimos trabalhos do Marquinhos Santos. Não gosto mesmo. E acho que o Juventude vai sofrer muito na temporada 2021. Vai ter que ser uma grande surpresa para o Juventude não cair, na minha opinião. Então, minha nota é 1. E vamos... Talvez, o que é que pode acontecer com o Juventude? O que acontece muito com os times da Série B, né? Se reforçar bem agora no final dos estaduais, né? Então, aqueles estaduais que tem uma ruma de jogador bom em time pequeno, acaba os melhores indo para a equipe de Série A, Série B. Talvez o Juventude pegue um fôlego aí, mas mesmo assim ainda vejo uma situação muito complexa para o time gaúcho. Tá aí a nota do Eric. A maioria das notas, pelo que eu imagino, serão baixas para o Juventude, mas a gente vai passar aqui para o Palmeiras. Vou pedir para o Paulo descer um pouquinho a planilha para eu pegar a ordem dos times. Mas o Palmeiras é do Desconze. Meu querido Desconze, como é que você avalia o Palmeiras? Palmeiras que acabou de ser vice-campeão estadual, faz uma campanha na Libertadores muito boa, classificou tranquilamente no seu grupo. Como é que você avalia aí o trabalho da Abel Ferreira, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Então, o Palmeiras é outro time que eu tenho que fazer uma análise, que eu vou até estender fora Palmeiras, porque tem a ver com dinheiro. Por quê? Ranking, ou expectativa no futebol brasileiro, infelizmente, é baseado no poder aquisitivo de montar o elenco e técnico, coisa para trabalhar.
Para quem acompanha o futebol mundial, sabe que até o ano 2000, mais ou menos, quando o Boca Juniors foi campeão mundial, derrotando o Real Madrid, do Figo, que era o melhor jogador do mundo então, era bem pau a pau a final do Mundial lá no Japão, entre times da América Latina contra os europeus. Mas a partir daí, a Europa se unificou, moeda única, eliminou restrições de quantos jogadores podiam jogar em cada liga, transferência, estrangeiros por time. Para piorar ainda, liberaram gente aqui da América do Sul que tinha ascendência italiana, enfim, para conseguir o passaporte europeu. O que aconteceu? Virou um massacre de lá para cá, por causa do dinheiro. Para ter uma ideia, a Internacional de Milão, em 2010, foi campeã da Champions League com nenhum italiano nos seus titulares. Do banco, só 3. Ou seja, o futebol mundial mudou muito e continua com uma tendência ruim para nós. E nesse sentido, o Flamengo e o Palmeiras, ou por estar bem organizados, ou por conseguir captar mais dinheiro, ou por ter uma base de sócios maior. Ou seja, quanto menor os times hoje em dia, está um sofrimento. E o Palmeiras é um exemplo disso, de que faz muitos anos tem 2 times bons. O time reserva é muito forte, achou um cara bom, acho que o Abel é um cara bom aí, eu acho que vai seguir lutando onde jogar. Ano passado, em algum momento, desandou a querer ganhar Libertadores, Brasileirão e tal, aí não conseguiu levar tudo ao mesmo tempo, mesmo com 2 times fortes. Então eu coloco eles matematicamente, pela base financeira, como candidato ao título atrás do Flamengo, e a minha nota para o Palmeiras é um pouquinho abaixo, deixa eu ver, é 4.3 para o Palmeiras. 4.3 a nota do Desconze para o Palmeiras. A gente vai passar aqui para o Santos, que eu vou pedir a opinião do nosso apostador e amigo Paulo Augusto. Paulo Augusto, como é que você avalia o Santos de Fernando Diniz, uma aposta do Santos, né? O Santos teve dificuldade em relação a contratações, perdeu o Soteldo, vive uma instabilidade política muito grande há muitos anos. Como é que você avalia o Santos no Brasileirão? E sua nota, por favor. Vê só, Sérgio, faz 3 campeonatos que o Santos começa o Brasileiro sendo 3 contando com ele começa sem muito crédito. O campeonato de 2018 era um time... 2019 era um time que ninguém botava muita fé. São Paulo ele assumiu e era aquela briga constante por reforços que não vinham, conseguiu contratar o Marinho para ser atacante e o time virou vice-campeão brasileiro. Temporada passada fez um campeonato paulista terrível com o Gesualdo, já a crise interna já pipocando ainda mais, e chegou no Brasileiro com o Cuca, se não conseguiu brigar pelo título, mas conseguiu fazer muito mais do que se imaginava. Tinha quem pensasse que o Santos ia brigar para não cair, e o Cuca conseguiu dar um certo equilíbrio ali ao time, que no final das contas ainda foi vice-campeão da Libertadores. Chegando na temporada atual, a gente tem um Santos muito fraco, chegou a correr risco de rebaixamento no Paulista. A gente tem agora uma aposta com o Diniz, só que eu vejo o Diniz no Santos. O Diniz fez um trabalho que pode-se dizer decente no futebol brasileiro, depois que passou a treinar times grandes. Foi no São Paulo, onde ele oscilou, teve momentos muito bons e teve momentos muito ruins. E isso aconteceu porque ele tinha um elenco nas mãos, ele tinha muitos bons jogadores. Quando ele treinou o Fluminense, por exemplo, o time era fraco, e o que é que ele conseguia fazer? Ele conseguia fazer com que o Fluminense jogasse bonito em algumas partidas, com que o Fluminense tivesse alguns espasmos de bom futebol, mas na prática o Fluminense estava lá o tempo todo brigando para não cair, até que ele foi demitido e o Fluminense deu uma escapada. Eu vejo o Santos brigando para não ser rebaixado nessa temporada com o Fluminense, com o Fernando Diniz. Pode ser, a gente sabe que os meninos da Vila, o Santos consegue produzir garotos, pérolas como ninguém, e já algumas temporadas são esses meninos que têm sustentado a base do Santos, com um ou outro jogador mais experiente. Pode ser que Diniz consiga esse encaixe e tal, mas o Santos é um time grande, que tem pressão de torcida, que a gente viu o que é que o Ariel Holan sofreu, que acabou resultando na saída dele, com a pressão que a torcida fez. Então, eu não vejo o Diniz dando jeito, dando resultado, e a minha nota para o Santos é 2,5.
Boa, 2,5 a nota do Paulo para o Santos. A gente vai preenchendo a planilha aí aos poucos. Quem não mandou sua nota, peço que mande. E vamos passar para o São Paulo. São Paulo que vai ser avaliado pelo Tadioto. Tadioto, como é que você enxerga o São Paulo chegando no Campeonato Brasileiro? Time que ficou muito tempo sem ganhar título, né? Acabou ganhando o Campeonato Estadual aí. Tem um trabalho promissor do Crespo. Como é que você avalia o São Paulo no Campeonato Brasileiro? Olha, a primeira impressão do São Paulo é uma impressão muito boa, né? É um time que joga... gosta de jogar com linhas altas, gosta de jogar com a marcação pressão, é um time baseado bastante também no aspecto físico dos seus jogadores. É uma ideia diferente de futebol que o Crespo vem conseguindo implementar com sucesso. Acho que isso é um ponto de vista importante para a gente começar avaliando positivamente esse time de São Paulo. Agora, o São Paulo ainda não teve tempo suficiente para a gente poder analisar um momento de oscilação assim na equipe, né? Então, isso eventualmente vai surgir no campeonato, vai aparecer, e a gente tem que saber interpretar isso para poder dizer se é algo que vai durar por mais tempo. Mas existe um fator que para mim é preponderante também, que é essa questão de limitações a nível de elenco, né? Quando a gente fala de ponto corrido, é inevitável, a gente precisa olhar com cuidado para essa questão do elenco das equipes, né? E o São Paulo tem algumas posições com carências importantes, né? A começar, por exemplo, pelo seu goleiro. O Volpi é um goleiro mediano e não tem um reserva tecnicamente parecido com ele, então é uma posição, por exemplo, que o São Paulo tem dificuldade. Existem outras situações também que o São Paulo precisaria uma melhora, né? Acredita bastante em alguns jogadores caros que daqui a pouco não dão todo o retorno, e por ser um modelo de jogo que exige muito fisicamente dos seus jogadores, pode sofrer bastante com a questão de lesões durante o campeonato, e isso faz com que o elenco seja ainda mais exigido na questão de recuperação e de substituição dessas peças. Por isso, eu daria uma nota 4 para o São Paulo. Nota 4 na avaliação do Tadioto, o São Paulo. E para fechar, o nosso último clube avaliado, eu vou chamar aqui nosso amigo Marcos Vinícius para avaliar o Sport de Recife, que faz uma campanha irregular, né? Perdeu o título estadual, fez uma péssima Copa do Nordeste. Como é que você avalia o Sport MV por Brasileirão? Eu acho que o Sport é um dos times nordestinos, né? Eu acho que é o pior time nordestino que chega para a competição. Ele só fez 6 gols, né, em 8 jogos na Copa do Nordeste. Foi o pior do grupo B, então horrível. Só que ganha um fôlego com a chegada de André. Com a chegada dele, pode ser que o Sport consiga, em casa, conseguir se superar, né? Digamos assim, é o que eu espero. E acredito que o Sport possa não cair nesse sentido, mas comparando com os últimos anos do Sport e também comparando com os outros times nordestinos, o Sport fica atrás de Ceará, Fortaleza e Bahia, e é uma das equipes que devem brigar para não cair, mas deve ficar na mesma linha ali do Cuiabá, nesse sentido, com a chegada de André, dando esse fôlego para o próprio torcedor, imaginando que daqui a 6 meses volte a torcida do Sport é muito apaixonada. É nesse sentido que eu acredito que o Sport não caia, que fique ali na linha do Cuiabá, e aí por isso a minha nota para ele é 3,5. 3,5 a nota do MV. Com isso a gente fecha todas as avaliações da nota dos times, dos 20 times do Campeonato Brasileiro. E eu vou pedir para o Paulo assumir aí o comando da apresentação e falar, Paulo, o que deu, depois de você terminar aí a nota do Eric, o que deu a nossa avaliação, né? Fecha aí o nosso Power Ranking, como é que ficou a avaliação final, dadas todas as notas. Galera, demorou um pouquinho, mais conteúdo de muita qualidade. Primeiramente, quero agradecer todo mundo, né, que participou dessa live, né, que não é live, a gravação, que não é gravação, mas que vai sair aí na sexta-feira, vocês estão assistindo a gente. Então, agradecer todo mundo que participou, nossos companheiros, né, apostadores que apareceram aí na live. E antes da gente encerrar, né, vamos olhar aqui uma coisinha interessante, né? Vou aplicar aqui alguns filtros e vou comentando aqui junto com vocês, tá bom? Então vamos começar aqui com o Eric Feitosa, né? E classificar aqui que para o Eric Feitosa, os 3 candidatos ao título, né, são Flamengo, Palmeiras e Atlético. E
os principais candidatos ao rebaixamento, torcida dessas equipes, por favor, bata o print, beleza? Isso aqui é do Érico Feitosa. Sport, Chapecoense, Cuiabá e Juventude, o Atlético Goianiense ali também correndo graves riscos de rebaixamento. Beleza? Érico, meu querido, você deixa uma dica para a galera, né, para esse apostador que vai começar esse Brasileirão com tudo, querendo lucrar. Qual a principal dica que você deixa aí para essa galera? E se você quiser comentar alguma coisa aí sobre o seu Power Ranking também, em palavras curtas, para que a gente não se alongue ainda mais nesse vídeo que já está tão longo, mas cheio de conhecimento. Rapidamente, assim, né? Power Ranking é algo vivo, tá? Então ele tem que... É uma sistematização sua da realidade. E isso daqui é uma sistematização nossa do que estamos vendo hoje, quando a gente está gravando esse programa. Então, o Power Ranking não pode ser estático, ele tem que ser vivo. Então, estou completamente disposto a fazer o que for preciso para mudar isso daí, se eu entender que a realidade está me mostrando algo diferente do que eu projetei nesse momento. Tá? Então, nesse momento, eu acho que é Flamengo, Palmeiras, Atlético e São Paulo que estão um pouco à frente de todo mundo, mas vamos ver o que a vida mostra, o que a realidade mostra, o que o campeonato nacional mostra, né? Então, são muitas variáveis para a gente poder bater o martelo. E é isso, cuidado para não ir cheio de certeza, agora socar dinheiro e a realidade não ser como você está imaginando, né? Então, esse é meu aval aí, meu recado. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui no Rodrigo Disconzi, né? Vamos olhar aqui o que é que o Disconzi mostrou pra gente, né? Os favoritos ao título, os mesmos aí do Eric, né? Pequena troca de posição entre São Paulo e Atlético. Na zona de rebaixamento, né? A gente teria aí, né, quase que a mesma coisa, né? Os mesmos times, inclusive na mesma ordem: Atlético Goianiense, Sport, Chapecoense, Cuiabá e Juventude. Querido, muito obrigado pela sua presença, um poço de sapiência. E eu gostaria de saber de onde é que vem esse 4,25, 3,8. Você acho que foi o único que utilizou essas notas aí. Deixa uma dica também para essa galera que acompanhou esse vídeo até aqui. Então, eu faço Power Rank faz muito tempo, não só do futebol brasileiro, mas da NBA também, que eu acompanho. E com o tempo, a gente aprende a fazer o ajuste fino. E isso demora tempo e são pequenos detalhes que, comparando um time com o outro, não pode estar com 4 igual, tem que ser 4,1 e outro 3,9. Mas, enfim, cada um com a sua mania, e eu acho que quanto mais afinar, melhor, mas isso requer, claro, fazer. A dica que eu vou dar para o pessoal que acompanha o brasileiro é o seguinte: Power Ranking, ele é dinâmico, que nem o Eric falou, tem que ir ajustando. A grande dica que eu dou é, a cada final de rodada do Brasileirão, você não confia só em quem ganhou, quem perdeu, olhando para a tabela, tá? A melhor forma de avaliar os times é pelo desempenho, mesmo que ele tenha perdido. É claro que se o time sempre joga mais ou menos bem e perde, também tem que procurar ver o que está dando de errado. Mas a minha grande dica é, se você não assistiu os jogos, que não dá às vezes para ver todos, o Globo Esporte, ao final de cada jogo, tem lá aquele resumo de como foi o jogo. Cara, e quem faz aqueles resumos são bons. Ele fala, o jogo foi tanto placar, mas tal time jogou assim, jogou assado, mostrou certa qualidade. Então, se você não viu o jogo, pega aquilo lá, se você confia no Globo Esporte, enfim, quem escreveu aquilo lá, e põe na tua planilha de resultados, de Power Ranking, tudo que isso ajuda a ver se o time está jogando sempre bem e perdendo, ou sempre mal e ganhando. Porque uma hora vai ter a regressão para a média, ou o time vai começar a cair ou melhorar. Aconteceu com o Cruzeiro, num brasileiro, um certo ano, que ele estava indo super mal, mas não estava jogando mal. Uma hora começou a ganhar, não parou mais. E o apostador que estava atento não se baseou somente na tabela. Essa é a minha dica. Vale a pena observar isso aí. Show de bola. Vamos adiantando aqui para o Paulo Augusto, meu xará. Muito obrigado, xará, por contribuir aqui. Paulo Augusto usou sempre os meios, né? Então, ele foi ali do 1,5, 4,5, 3,5. Paulo, cara, a minha dica para você, os favoritos, o pessoal da zona de rebaixamento não muda muito, né? O Atlético Goianiense aqui deu uma subidinha, Fortaleza e Santos, situações mais preocupantes. Você utiliza Power Ranking no seu dia a dia como apostador? Consegue, sei lá, a partir daqui desse Power Ranking, construir linhas de handicap, por exemplo, para precificar os jogos do Campeonato Brasileiro, que inclusive já estão abertos? Paulo,
Primeiro, foi um prazer participar, agradeço ao convite. Uma pequena correção, meu Flamengo é 5, a nota que eu dei para ele. Ótimo. Não foi 4,5. Eu enxergo o Flamengo como o time a ser batido, mas vejo Palmeiras, São Paulo, Atlético e Grêmio como os 4 mais fortes concorrentes que podem derrotá-lo. Bom, respondendo a sua pergunta, sim, eu faço Power Ranking para todo o campeonato que eu cubro, que não são muitos. Por exemplo, eu vou fazer apenas a Série A e a Série B, agora que vai vir. E por que é que eu cubro poucos? Porque eu tento assistir todos os jogos. Se eu fizer mais competições, eu não consigo encaixar essa dinâmica de assistir eu mesmo as partidas, porque por mais que eu confie em muitos dos analistas e sites que eu vejo, eu tenho muito a minha percepção própria dos times, eu gosto muito de usar a minha percepção, e é através dela que eu construo, por exemplo, as minhas linhas de handicap. É a partir do que eu uso o Power Rank como uma base e a minha análise subjetiva dos times, do que eu assisti, para fazer para a construção das linhas de handicaps. Então, a dica que eu deixo é a seguinte: é claro que cada apostador tem o seu método, e se você usa muito um método estatístico além do subjetivo, você vai ver, sim, você pode apostar em várias competições. Agora, se você não tem tanto tempo para fazer muito campeonato, escolha 1, 2 e se concentre em, se possível, assistir todos os jogos. Isso vai dar a você, apostador, um conhecimento muito grande dos times, de forma que vai ser muito mais fácil. Quando olhar a cotação na hora que ela abrir, você de cara vai identificar, não, isso aqui está errado. Você vai enxergar muito mais facilmente os eventuais erros que as casas de apostas dão, que é justamente aonde a gente tira a nossa mais-valia, o nosso lucro no dia a dia. Era esse o recado e um grande abraço a todo mundo. Show de bola. Tadioto, meu querido, como foi a experiência de fazer o Power Ranking pela primeira vez aí, né? Você disse que não trabalha com esse tipo de ferramenta, vou chamar assim, né? E muitos apostadores realmente não trabalham, né? Alguns sim, outros não. Como foi essa experiência para você? Curtiu, gostou? Fala um pouquinho aí para a galera e deixa uma dica de Brasileirão para o pessoal também. Achei bem interessante, faz diferença quando a gente aborda outras metodologias de trabalho, quando a gente tem acesso assim, a pessoas que fazem isso já há algum tempo, porque a gente aprende com alguém que tem mais experiência. Eu, particularmente, costumo trabalhar equipes e não competições, então eu não faço todas as equipes do futebol brasileiro, faço apenas algumas, mas como elas todas se enfrentam, ter o máximo possível de informações também das equipes que a gente não costuma acompanhar, pode fazer diferença logo ali na frente. Mas assim, o Campeonato Brasileiro ele tem uma particularidade que é um dos campeonatos mais parelhos que a gente tem pelo mundo aí, então é bem comum a gente ter o vice-líder perdendo para o vice-lanterna, por exemplo. Então isso dificulta um pouco a gente ter uma regularidade nesse tipo de construção estatística que a gente está fazendo, ou de dedução de hierarquia de favoritos, né? Agora, a dica que eu dou para quem está começando a fazer esse tipo de trabalho, que adote as suas próprias métricas, que desenvolva os seus próprios critérios, porque é muito difícil alguém pegar o nosso Power Ranking aqui e tentar ir trabalhando ele rodada a rodada sem ter nenhum critério próprio, sem ter nenhuma métrica própria, sabe? Então, o ideal é que a pessoa que está começando a trabalhar com esse tipo de ferramenta estude e adote as suas próprias metodologias para ir atualizando esse Power Ranking, né? A gente tem no Brasil um calendário também que ele é bem complicado para a gente manter uma regularidade disso, porque a grande maioria das equipes baseiam o seu estilo de jogo em 2 ou 3 peças importantes, então numa eventual janela de transferência ou num acúmulo de jogos que o time vai perder algum jogador que outro mais decisivo no seu esquema, pode mudar drasticamente a curva de evolução daquela equipe
Então tudo isso a gente tem que levar em conta. Mas se cada um que for tocar em frente um Power Ranking desses aqui tiver a sua métrica, tiver a sua metodologia, os seus critérios para ir atualizando ele, é uma excelente ferramenta, assim, eu acho que tem tudo para ser a ferramenta principal aí para ajudar na construção de preço nas rodadas que a gente vai ter seguidas aí do Brasileirão. Show de bola, meu amigo. Marcos Vinícius, arquiteto, o cara das lives aí, né? Tá bombando nas lives, acredito que no Brasileirão vão vir muitas também. Como foi para você a experiência desse vídeo aqui diferente, né? Um vídeo longo, só tem tagarela aqui nesse programa, mas um vídeo com muito conhecimento. Além disso, meu querido, suas saudações finais, deixa uma dica para quem gosta do mercado de gols no futebol brasileiro. Todo mundo sabe que você trabalha muito no mercado de gols, então deixa uma dica. Brasileirão, mercado de gols, dá uma dica aí para a galera. Primeiro, agradecer o convite. Segundo, agradecer também porque eu gostei muito, né, desse bate-papo mesmo. A galera tá galerando muito, porém, né, com conhecimento, cada um dando a sua ideia das equipes. Isso é muito interessante. E é muito bom, né, você se não assistiu o vídeo inteiro, volta e assiste, porque de cada equipe foi abordado algo que pode levar para as apostas. Quem me acompanha sabe que eu trabalho com gols e eu geralmente separo algumas equipes da competição para trabalhar com gols. Trabalho no ambas, trabalho no over 1,5 e no máximo gol limite. Então, geralmente, puxando meu Power Rank aí, você vai ver que as equipes que tiver 5 ou 4,5 são as equipes que eu considero over. Então, eu vou trabalhar nessas equipes em gols. Já as equipes de 4 para baixo, no máximo aí eu vou trabalhar com o 0,5. Ou seja, são jogos que eu não considero tanto para trabalhar em gols. E as equipes que estiverem lá embaixo, que é o 2,5, que eu coloquei 4 equipes, né? São as prováveis para rebaixamento, aí é 2,5 também, são as equipes que eu devo trabalhar para elas perderem, né, a partida. Então, no máximo, é nessa ideia que eu vou trabalhar. Eu acredito que esses 5 aí sejam os possíveis rebaixados, então por isso eu trabalho na vitória do seu adversário, mais ou menos nessa linha. Mas é claro que se você pegar o Flamengo contra a Chapecoense, ou então contra o América, vai ser as odds muito baixas, então eu vou tentar pegar as equipes do 4 ou 4,5, do meio da tabela, vencendo as últimas para trabalhar em vitória. Então a única coisa que eu vou fazer é isso nesse Campeonato Brasileiro, e a dica que eu dou para você é isso, não acompanhe todas as partidas. Se você vai apostar over, acompanhe algumas equipes, um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético, um Grêmio. Acredito que essas equipes sejam as 4 melhores para a gente trabalhar em gols nessa competição. São Paulo também está fazendo muito bem, e o Grêmio também agora com os reforços, acredito que também vai ficar. Essas 6 equipes aí são as que eu vou focar para tentar pegar gols nesses jogos. Essa é a dica que eu deixo. Excelente. Vou passar aqui para o Sérgio Ricardo arrebatar nosso final de vídeo, beleza? Passar aí a classificação do nosso Power Rank, né? A gente foi dividindo ali em grupos de 4 equipes, tá ficando muito claro aí no lado esquerdo, né? Ou direito de quem está assistindo, sempre me atrapalha quem está assistindo, mas tem o posicionamento aqui de acordo com o nosso Power Ranking, dividido em 4 e 4. O Sérgio vai dar uma passada aí lendo, vou passar aqui e fazer as considerações finais dos vídeos. Mais uma vez agradecer todo mundo que teve a paciência de assistir, espero que tenha contribuído com vocês aí. Falei pouco, né, no vídeo, mas é porque tinha muito conhecimento, escutar as pessoas que conhecem, essas 5 feras que teve com a gente aqui conhecem demais. É com você, Sérgio. É isso, só queria agradecer de verdade todo mundo que esteve aqui, que teve paciência com a gente de montar esse Power Rank, que chegou aqui no horário. Muito obrigado por ter aceito o convite, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Saída de Bola. Esperamos contar com vocês ao longo do programa, ao longo da temporada, né? Um ponto, acho que o Tadioto citou, o Eric citou, que o Power Rank ele é vivo e a tendência é que a gente faça, assim, semanalmente algumas atualizações em relação a esse Power Rank. É um projeto meu e do Paulo, da gente ter um programa pós-rodada para ir mexendo nesse Power Rank. A gente não vai ficar com ele estático, é uma dica que a gente dá também para quem está acompanhando a gente. As coisas mudam muito rápido, principalmente no futebol brasileiro, uma lesão, uma troca de treinador, tudo muda, e é isso. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Eu vou passar para o Paulo para ele ler aí a tabela, que ele está conseguindo enxergar um pouco melhor que eu, a nossa média final de todos os convidados, e depois a gente encerra aí, Paulo. Passa aí, por favor, a média geral, como é que ficou a nossa tabela? Seguindo aquela linha, né, então você tem aí, para quem quiser, né, vai batendo o print devagarzinho, os 4 primeiros colocados, favoritos, ali é o título. Flamengo com nota 5, Palmeiras 4,6, Atlético 4,5, São Paulo 4,2.
A gente vem para um bloco intermediário aqui, que seriam os times que vão brigar por vaga na Libertadores, né, contando com o Grêmio com 4,2, Internacional 3,8, Bragantino 3,2, Fluminense 3,2 também. Beleza? A gente vem aquele limbo, né? Times que nem vão brigar pela Libertadores e times que também não vão correr sérios riscos de rebaixamento. Obviamente isso aqui, né, não é mãe de Ná, porque tem toda uma lógica por trás, né, de todas as análises do pessoal. Mas, como já foi dito antes, isso aqui é vivo, durante a competição a coisa muda. Então, nesse bloco a gente tem Atlético Paranaense, Corinthians, Santos e Ceará. Beleza? Num bloco mais abaixo, a gente vai encontrar os times que vão brigar para não cair, e não cair é quase que vaga garantida para uma Sul-Americana, né? Então a gente tem Bahia, América Mineiro, Fortaleza e Atlético Goianiense. Os piores times ranqueados, esses 4 últimos, os sérios candidatos ao rebaixamento, nas análises aqui de todos esses grandes apostadores que estiveram com a gente vai encontrar Sport, Chapecoense, Cuiabá e Juventude. Desses 4, 3 vieram da segunda divisão e o Sport já era um sério candidato ano passado, acabou escapando. Esse ano aí, mais uma vez, com uma perspectiva ruim para esse campeonato. Vamos ver o que nos aguarda. Convido todos vocês para continuar acompanhando aqui o canal, divulgar para os amigos que vai ter muita coisa bacana. É isso, conteúdo entregue. Se você vai trabalhar no Campeonato Brasileiro, se você acompanha o futebol brasileiro, esse vídeo é muito importante para você. A gente está às vésperas de começar o Campeonato Brasileiro, então assim, você já entra com muita informação e preparado para as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Como a gente falou, o Power Ranking é vivo, eu e o Paulo vamos estar aqui semanalmente, mexendo nesse Power Ranking, atualizando ele e deixando vocês mais próximos do que a gente entende como a realidade da força dos times. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, deixa o seu... a sua inscrição, né? Se inscreve no nosso canal para receber outros conteúdos. Eu e o Paulo vamos estar aqui durante toda a temporada trazendo muitos conteúdos. Esperamos contar com os nossos convidados de novo em uma outra oportunidade. Um abraço para vocês e até a próxima.